Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias ainda de pé em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém. Podem se sentar. Vamos a Deus em mais uma oração, pedindo que Ele então agora nos abençoe na reflexão sobre esse texto. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças porque podemos chamá-lo do nosso pastor, que nos guia, que cuida de nós, que nos arrebanhou para si mesmo. Graças te damos porque o Senhor nos guia pela sua palavra. E agora nós pedimos que o Senhor nos pastoreie, que o Senhor nos dê o alimento, que o Senhor nos guie através da sua palavra revelada. Nos ensine a sua vontade, para que assim bem alimentados, bem orientados, nós possamos nos desenvolver e realizar a sua vontade. Em nome do sumo pastor Jesus Cristo. Amém. Os nossos dias são marcados por uma crise de autoridade. Crise de autoridade, que se manifesta nos mais variados lugares, das mais variadas formas, na política, na medicina, nas igrejas, na família, no trabalho. Existem homens ou mulheres que ou são omissos com respeito àquilo que eles deveriam fazer, ou, dentro da autoridade que possuem, agem com essa autoridade de modo soberbo, de modo tirânico. E a realidade é que quando isso acontece, os homens ficam perdidos. Eles não sabem em quem confiar, não sabem a quem obedecer, até porque muitas vezes as autoridades elas são dissonantes. Uma autoridade fala uma coisa, outra autoridade fala outra coisa, e a gente fica perdido. Em quem confiar? Quem obedecer? Essa crise de autoridade é vista, por exemplo, nas famílias. Quando a gente conversa com os nossos avós ou com os nossos pais, sobre os tempos antigos, nós vemos como os pais eram, sim, um exemplo de autoridade em casa. Aquilo que os pais falavam, normalmente, os filhos obedeciam, ouviam. Certamente, antigamente também haviam problemas nessa área. Pais omissos sempre existiram, e pais tirânicos também. Mas nos nossos dias é muito mais comum os pais omissos no seu dever e os filhos que mandam na casa. O filho bate no pai, agride o pai, desrespeita o pai, e o pai não vê a quem possa recorrer. Completamente sem poder, sem autoridade, com a sua autoridade lhe tirada em casa, lhe tirada pelo próprio cônjuge, às vezes, retirada pela família, retirada pelo Estado. Ele se torna, pela sua incapacidade de liderar, liderado pelo próprio filho. Nas escolas nós vemos isso muito também. Quem já trabalhou com educação, seja escola particular ou escola pública, sabe também como os professores tiveram a autoridade completamente esvaziada por uma série de filosofias educacionais que entraram no Estado e nas escolas e às vezes são propagados pelos próprios professores. E eles não veem que eles têm a autoridade completamente roubada. E a consequência é qual? Muitas vezes os alunos desrespeitam, muitas vezes os alunos xingam, chegam até mesmo a agredir os professores
e os professores ficam completamente sem quem ter o que recorrer. Se vai, às vezes, para a coordenação, às vezes, fica do lado do pai, né? Se vai falar com o pai ajuda a agredir o professor. É lógico que sempre houveram professores que também não tiveram a autoridade adequada. Mas nos nossos dias essa crise de autoridade se manifesta com mais clareza. E talvez um dos lugares onde essa crise de autoridade seja mais evidente é nas igrejas. Nos dois espectros. Nós vemos igrejas nas quais os pastores são completamente omissos. E quem manda na igreja? As ovelhas. Ou quem tem o maior dinheiro, ou quem tem a maior influência, quem é o mais próximo, né, de algum político, ou às vezes até um político dentro da igreja, ou um grupo, ou uma família, né? Ou simplesmente cada um manda em si mesmo, igual no dia de juízes, né? Cada um faz o que quiser e é assim que as pessoas vivem. E o pastor se vê então com a sua autoridade esvaziada. Não pode falar que o pastor tem autoridade. Né? Quem que vai obedecer à autoridade do pastor? Pastor, o problema é dele, a vida é dele. Contanto que ele esteja, né, falando coisas bonitas para mim no final de semana, então eu aceito. Se não, quero longe de mim. Esse é um tipo de igreja nos quais a maldade se abunda muito porque não há pastoreio. O pastor não pastoreia. As ovelhas se autopastoreiam segundo a sua vontade. Um outro extremo ainda nós vemos muito claramente nos nossos dias é os pastores que lideram de forma tirânica. Pastores que não percebem ou não sabem, igual a palavra de Deus diz e vai nos ensinar melhor nessa noite, que a igreja não é deles. A igreja não é um reino no qual ele pega, se assenta no trono com o seu, né, cajado e manda e ordena e faz do jeito que ele acha melhor. Ele não é um governador, não é um pastor absolutista. Ele deve ser, sim, um pastor segundo Cristo. Infelizmente, a gente vê isso muito nas igrejas. O apóstolo, o bispo, o pastor tal falou, a água parou. Não importa quem está certo, quem está errado, não importa quem é justo, quem é injustiçado aqui, né? Igual a gente viu, quem tá sendo injustiçado por alguma coisa ou não, é ele que manda. Mas a Escritura nos ensina que esse tipo de crise de autoridade não é o plano do Senhor para a nossa vida. Não é o plano do Senhor para nenhuma esfera social. E hoje nós vamos ver que não é o plano do Senhor e não é a ordem do Senhor para a sua própria igreja. O Senhor é o nosso pastor, conforme nós cantamos, mas Ele nos dá pastores para que esses pastores cuidem do seu rebanho segundo a sua vontade. E é isso que nós vamos ver nessa sessão, essa noite, nessa epístola agora, nessa noite. Nós temos caminhado e já estamos no último capítulo dessa epístola. Nós começamos lá há muitos anos, no capítulo 1, né? Discutindo desde o princípio essa carta de Pedro às igrejas, né, espalhadas, dispersas na Ásia Menor. E nós temos visto como é que Pedro tem ensinado, portanto, várias classes de pessoas, homens, mulheres, empregados, senhores, pessoas que são submetidas a um governo civil, a se submeterem, em especial, em primeiro lugar, a Deus, em todos os chamados para os quais foram chamados. Mesmo que estejam diante de perseguição, mesmo que estejam diante de provação, tal que, dentre esses aqui que receberam a carta de Pedro, inclusive alguns perderiam a vida, tamanha perseguição. A perseguição não era justificativa para eles agirem do modo como eles quisessem, desonrando a Deus e desonrando as autoridades constituídas. Eles deveriam se submeter às autoridades constituídas por Deus e a Deus. Mas agora, nós chegando no final da epístola, que Pedro tem nos ensinado, nos exortado, ele vai voltar mais uma vez a atenção para a igreja e agora ele vai fazer como se fosse uma nova separação para ensinar. Nessa primeira parte aqui, do verso 1 a 4, ele fala com os pastores. E ele chama os pastores para a sua responsabilidade. E é uma responsabilidade grave, vocês vão ver o que ele vai falar. Mas nas próximas semanas, nós vamos ver que ele falou com os oficiais na pessoa dos pastores, depois ele vai falar com os membros da igreja. Então, Pedro vai fazer essa divisão agora. Qual é
dever dos pastores, como os pastores devem se conduzir diante do rebanho do Senhor, e depois qual é o dever dos membros para com os pastores e como eles devem se conduzir como ovelhas do Senhor. E nós vamos ver isso em alguns pontos, portanto, e o primeiro desses pontos nós vamos identificar mesmo quem são esses pastores, né? O que são os pastores, para que a gente possa dar continuidade, então, entender com clareza esse assunto. Em primeiro lugar, na verdade, antes disso, no versículo 1, Pedro diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Pedro começa aqui descendo, como a gente poderia dizer, descendo para o nível dos pastores. A palavra aqui, pastores, né, na nossa versão, né, é presbíteros, que no seu original significa anciãos. Nós já vamos falar sobre isso. Já vou explicar com mais clareza o que isso significa. Mas talvez você olhe para isso e fale assim, horas, mas Pedro não era um ancião, ele não era um presbítero, ele não era exatamente um pastor. O que Pedro era? Um apóstolo. Ele não era tão somente um pastor, mas ele era um apóstolo. Ele estava com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado por Cristo para exercer um ofício especial que cessou. Um ofício no qual ele seria testemunha das coisas que Cristo fez, e agora, como uma testemunha, ele falaria de modo inspirado, de modo inerrante, com o Espírito Santo falando através dele as palavras de Cristo. Ele, então, é chamado, em conjunto com os demais apóstolos constituídos tão somente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como uma das pedras da igreja, uma das pedras angulares, algumas das pedras principais, basilares da igreja, da qual o nosso Senhor Jesus Cristo é a pedra angular, a principal das pedras. Mas eles então recebem a função de continuar aquilo que Cristo ensinou, constituindo as igrejas, e isso não somente lá em Jerusalém, não somente lá na região de Israel, mas por todo o mundo. E é isso que eles fazem, e essa carta existe tão somente por causa disso. Porque Pedro ele era fiel como apóstolo. Tendo sido constituídas igrejas, né, ali pela Ásia Menor, Pedro agora continua capacitando essas igrejas como apóstolo. Mas Pedro, ao orientar aqui, ao chegar aos pastores, ele é como se descesse ao nível dos pastores, mostrando, né, que parte do seu chamado era exatamente esse, pastorear. Parte do chamado como apóstolo era exercer a função de pastor, cuidando do rebanho de Deus. E ele então ele se iguala aqui aos apóstolos, de uma posição muito diferente, como algumas pessoas costumam colocar a Pedro, como se ele fosse o principal, né, dos apóstolos, como se ele fosse o principal da igreja. Pedro ele não assume isso para si, né, como sendo, né, lá o bispo da principal igreja de todas as épocas e dando então sequência aos cabeças da igreja, não. Pedro não se iguala àquele que ele sabia quem era o cabeça, que era o Cristo, mas ele se iguala aos presbíteros. E ele faz isso com amor, para falar como se fosse assim, né? Eu sou pastor como vocês, ancião como vocês. Como se ele estivesse dizendo, eu sei quais dificuldades vocês passam. Eu sei quais são os desafios, que às vezes é até difícil da gente saber. Eu sou pastor, né? Então eu sei quais são os meus desafios. Talvez minha esposa saiba também, né? E minha filha talvez no futuro entenda um pouco, né? Não tanto, mas um pouco. Mas é difícil às vezes para a igreja, que não está no contato, que não está vendo o trabalho, que não está participando do trabalho, que não tem a responsabilidade de às vezes entender a responsabilidade que recai sobre o peso, sobre os ombros dos pastores. Para muitos, né, o pastor é vida boa, né? Vem aqui, trabalha um dia por semana, para muitos, né? Trabalha um dia por semana, fala uma horinha, e aí, então tem direito de explorar todo mundo e viver de acordo, viver, né, falando o que quer e recebendo dinheiro do povo. Bem, infelizmente existem pastores que são assim, mas esses não são os pastores segundo o coração de Cristo. Esses não são os pastores segundo a orientação de Pedro. Os pastores que são segundo o coração de Cristo
segundo a orientação de Pedro, tem um peso gigantesco nas costas. E a gente vai entender qual é esse peso. Mas o trabalho não é no domingo. O domingo é sim o dia mais trabalhoso, é o dia mais cansativo em termos de trabalho, mas é o coroar de todo o trabalho que é feito, como um trabalho de formiguinha, de manhã, de tarde, de noite, muitas vezes até de madrugada, durante a semana inteira. Esse é o trabalho dos pastores, e Pedro, então, é como se dissesse aqui: eu sei o que vocês estão submetidos, eu entendo as pressões, eu sou presbítero como vocês. Além disso, eu sou também testemunha das aflições de Cristo. Como se ele chamasse atenção aqui muito brevemente aos próprios sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a gente se pergunta, o que tem a ver? Né? Ele está falando, ó, eu vou falar com os pastores, e eu sou pastor como vocês, então eu entendo o que vocês passam, eu entendo os desafios, mas eu também sou testemunha das aflições de Cristo. Por que Pedro fala isso? Veja que em toda a epístola, Pedro volta nessa tecla e continua batendo no ponto que Jesus Cristo sofreu. E Pedro, aqui nesse momento, ele mais uma vez, como um conceito que é articulado durante toda a sua carta, traz isso, em primeiro lugar, para que nós percebêssemos qual é a nossa condição dentro da igreja do Senhor. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo, por meio do sofrimento de Cristo, e Pedro era uma testemunha disso. Uma testemunha meio que até a gente poderia dizer que se Pedro não tivesse aqui plenamente com a sua autoridade apostólica, ele deveria até se sentir envergonhado. Porque como uma testemunha ocular das coisas que aconteceram, vocês vão se lembrar que Pedro muitas vezes não saiu tão bem. No momento crucial, no momento que Pedro deveria estar lá, vendo com seus próprios olhos e apoiando ao nosso Senhor Jesus Cristo, a sua família, aos seus irmãos, o que acontece? Na crucificação de Jesus Cristo, Pedro, que havia falado, não, eu nunca vou te abandonar. Por mais que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. O que Pedro faz? Negou ao nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Que vergonha. Que vergonha. Mas esse mesmo Pedro é um apóstolo porque Jesus Cristo restaurou. E depois então que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele foi até Pedro, intimou a Pedro, né? Pedro, primeira vez que eles se encontraram ali depois, né? Numa conversa. Pedro, tu me amas? Pedro fala, né? Senhor, eu te amo. E o que o nosso Senhor Jesus Cristo responde? Por 3 vezes, então, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia a minha igreja. Cuide então daqueles a quem eu amo, aqueles a quem eu verti o meu próprio sangue. Então Pedro fala como uma testemunha, sabendo, né, qual é a tarefa do pastor diante dos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele ainda diz, né? E participante da glória que se há de revelar. Vejam comigo como é que ele finaliza essa sessão no verso 4. E quando aparecer o sumo sacerdote, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Pedro fala aqui então como um pastor, como um presbítero, como um ancião. Ele fala também como uma testemunha das aflições de Cristo, mas como alguém que sabia que qual era a recompensa, a herança guardada para ele e para os pastores que seriam revelados. E é com essa motivação que ele vai discorrer então qual é o dever e qual é a motivação pela qual os pastores devem se portar. Porque, em semelhança a todos os cristãos que cumprirem bem os seus chamados, e ele vem, vez após vez, apontando o olho dessas pessoas para a eternidade, falando: sejam fiéis, porque vocês vão receber uma coroa, sejam fiéis, porque vocês vão receber uma herança, sejam fiéis, porque a herança de vocês é perfeita, ela não pode ser corrompida, ela está guardada pelo poder de Deus nos céus para vós outros. É o que ele diz. Agora ele aponta a mesma coisa para os pastores: sejam fiéis, porque eu sei. Ele coloca aqui como no tempo presente, eu sou participante já. Eu não serei participante, mas eu já sou participante. Uma certeza da glória que vai ser revelada quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Então é com base nisso que eu começo a orientar os pastores. Ok.
Quantos pastores a gente tem aqui na igreja hoje? Um, né? O outro tá viajando. E é um desafio, por quê? Agora Pedro está falando para os pastores. E eu tenho que pregar para quem, então? Para mim mesmo, né? Em primeiro lugar, esse sermão é para mim mesmo, é uma confrontação para mim mesmo. Mas então vamos todo mundo embora, eu vou pregar para mim mesmo sozinho? Não. A igreja, nos seus membros, deve ouvir atentamente essas palavras. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que esperar dos nossos pastores. Os nossos pastores, eles devem agir e ser conforme Jesus Cristo nos ensinou que eles deveriam ser. E a gente deve esperar isso deles. A gente tem que saber como eles são, para que a gente possa esperar eles se portarem desse modo. Em segundo lugar, para apoiar os nossos pastores. À medida em que vocês virem que esse chamado aqui para os pastores não é uma tarefa simples. E que, se a gente considerar com clareza, com toda a honestidade, nenhum pastor de nenhuma época tem em si mesmo a capacidade de conseguir fazer essas coisas, somente pela graça do Senhor, por meio do auxílio da oração dos irmãos. E em terceiro lugar, né, em todos os pontos aqui, eu quero chamar a atenção para que você, como membro comum, olhe-se aqui diante do pastor, sendo ele tanto como um exemplo para vocês, sendo ele também como uma autoridade para vocês, né, constituída por Deus. E também queria chamar a atenção para aqueles que talvez queiram almejar o episcopado, o pastoreio, ou também o diaconato. Porque apesar dele não falar de diáconos aqui, a gente vai falar um pouquinho e alguns pensamentos têm em semelhança. Então não percam a atenção nisso que vai ser colocado. Pedro então começa, aos presbíteros, verso 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Somente até aqui. Vocês não viram, porque eu acredito que ninguém aqui está lendo a Bíblia no original no grego. Mas Pedro utilizou 3 palavras aqui no grego que são essenciais para a gente entender quem é o pastor. E aqui nós entramos no nosso segundo ponto. Para quem que é essa orientação? Quem são os presbíteros? Em primeiro lugar, a primeira palavra está mais claro para a gente, que é presbíteros. É uma palavra que a gente não utiliza no nosso dia a dia, a não ser aqueles que talvez são da igreja presbiteriana, ou aqueles que nós somos, ou aqueles que estudam teologia. O que significa presbítero? Presbítero é uma palavra do grego que é transliterada para o português, ou seja, né, não foi traduzida. Quando aparece presbítero, não foi traduzida, é como se fosse aportuguesada, ok? Igual Wi-Fi. Wi-Fi é transliterado do inglês, não é traduzido, né? Wi-Fi, não tem uma tradução para Wi-Fi. Wi-Fi é uma palavra do inglês que a gente importou. Presbítero é mais ou menos a mesma coisa. E o que significa essa palavra no original? Significa ancião. Ancião é uma pessoa idosa, mas não é uma pessoa idosa no sentido que a gente fala, né, de idoso, que a pessoa tá velhinha, né? Então tem que pegar fila preferencial, não. O ancião aqui é uma pessoa madura, é uma pessoa experimentada, é uma pessoa que pela experiência ela já alcançou um grau de maturidade tal que ela pode então ajudar os outros com base na sua experiência. Então beleza, pastor. Então beleza, ancião, vocês vão falar. Você é um grande ancião de 26 anos de idade e já não está cumprindo tão bem isso que está dizendo. Mas observem aqui, esse governo, vou explicar o que eu quero dizer com isso, né? E responder talvez algumas objeções. Mas isso aqui, essa forma de governo dos anciãos é comum dentro do povo de Israel e é comum até nos nossos dias. Eu não sei se vocês já se atentaram para isso. Mas é comum porque é natural que o tempo gera maturidade, infelizmente para alguns não, mas normalmente um pouquinho a mais de maturidade sim, né? Então é natural que o governo seja exercido por pessoas que têm maturidade. Dentro da casa, quem que deve mandar? Aquele que tem maturidade, os pais, não o filho. Se o filho que é imaturo mandar, o que acontece? A casa vira um caos, né? Vamos deixar o Noah tomar as rédeas lá na casa do Gilson. Né? O que vai acontecer? Né? Eu nem imagino. Né? Um monte de bagunça, eu imagino. Né? Eu poderia dizer. Então, é assim mais ou menos que é no governo. Lá em Israel, aqueles que são chamados para governar o povo são os mais velhos, são os anciãos, são os cabeças das tribos, são as autoridades. Eles são as pessoas normalmente mais velhas dentro do povo.
Era assim em Roma também, os senadores eram aqueles que eram... O Senado era composto pelos senadores, que significa aqueles que são mais velhos. Senil. A palavra senil vem dessa mesma raiz de senador, pessoa mais velha. E até hoje em dia, sabia? Se você for candidatar à presidência, você tem que ter uma certa idade, eu acho que é 35 anos. É 35? 45? 35? Não sei exatamente, mas... E para senador também, você tem que ter uma certa idade. Então é natural que seja assim, né? Só que, com respeito à fé, com respeito à igreja neotestamentária, isso ainda é verdadeiro. Só que agora há um novo padrão, que é o padrão da maturidade espiritual. A gente sabe que existem pessoas que são mais velhas, mas que são neófitos, ou que não conhecem a fé, ou que acabaram de entrar na fé. Então, espiritualmente falando, dentro da família de Deus, eles não são senis, eles não são velhos, não são anciãos, mas são como bebês aprendendo a mamar, né? Então, se uma pessoa se converte com 90 anos de idade, ele vai ser um bebê na fé, né? Graças a Deus por isso. Mais um bebê, mesmo que em velha idade. Mas, por outro lado, então, aqueles que são mais experimentados na fé, por mais que a idade seja pouca, podem ser chamados, então, de anciãos na fé. Esse é o caso de Timóteo. Paulo fala para Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade, a sua juventude, o fato de que você é jovem, o fato de que você não tem cabelos brancos, né? Não tem uma barba branca. Ninguém despreze isso. Por quê? Porque Timóteo, desde a infância, havia sido ensinado nas Sagradas Escrituras, vocês vão se lembrar, em 1 Timóteo capítulo 3. E além disso, ele foi chamado e capacitado pelo Espírito Santo e reconhecido pela igreja para ser, mesmo de modo jovem, a gente não sabe qual era a idade dele, mas a gente sabe que ele era jovem, para ser o pastor dentro da igreja. É lógico que se o tempo traz maturidade, normalmente o tempo também vai trazer mais maturidade espiritual, né? Então, nesse aspecto, eu gostaria que vocês tivessem um pastor mais ainda maduro, mais ainda ancião do que o que vocês têm, né? Eu e o pastor Charles, no caso, que somos novos. Mas é esse, então, a porção que Deus deu para essa igreja, né? E que Deus, então, faça-nos mais maduros espiritualmente, para governá-los melhor. Então, em primeiro lugar, aos presbíteros, aos anciãos, aos velhos, né? Só que ele está falando aqui como um oficial. Ele não está falando só para os velhos da igreja. Na verdade, ele não está falando para as pessoas que são velhas. Ele está falando para os oficiais da igreja, aqueles que têm responsabilidade dentro da igreja. Então a gente viu a palavra presbítero. Segunda palavra, verso 2, no começo, apacentai. Essa palavra apacentai significa, né, pastoreai, é a mesma, em português é a mesma coisa. Então o que o ancião, o que o presbítero faz? Pastoreia. Então ele é o quê? Pastor. Então é errada uma divisão completa entre aquele que é presbítero e aquele que é presbítero e aquele que é pastor. Porque o presbítero pastoreia e o pastor é maduro, é um ancião. OK? Certamente, a gente pode fazer algumas distinções dentro do trabalho para nos dar o foco do trabalho. Então, a própria Escritura nos ensina que existem aqueles que são presbíteros, que são pastores, que se esforçam para governar a igreja, orientar a igreja, enquanto outros que são presbíteros e que são pastores que se esforçam para o ensino da palavra, né? Então há meio que essa distinção de foco, mas não é uma distinção radical. Então, por exemplo, se a gente eleger, né? Vou parar de citar nomes, senão eu fico constrangendo os membros da nossa igreja, né? Mas se a gente eleger alguém aqui para presbítero, né? Você será eleito e você deverá trabalhar como um pastor. Mesmo que talvez você não venha aqui para frente, mesmo que talvez você não administre os sacramentos, você deve pastorear a igreja do Senhor, né? Então, por isso há uma distinção que muitas vezes é feita entre o presbítero regente e o presbítero docente. O presbítero docente é aquele que tem o foco de trabalho de ensinar a palavra, ministrar os sacramentos e orar. E o presbítero regente, normalmente, é aquele que governa a igreja, né, em variados modos.
A gente vai ver o que isso significa também. Então, essa é a segunda palavra. Aqueles que são presbíteros, são pastores. E em terceiro lugar, ele fala, cuidai, tendo cuidado dele. Aí no português parece que não ficou bem diferente, né? Mas algumas traduções trazem, talvez a sua traga assim, né? A ideia aqui do cuidar é a palavra episcopos, que vem a palavra no português episcopal, que significa o quê? Episcopos. Significa, ou outra palavra no português também derivada que vem, bispo. O que significa bispo? Quer saber o que é um bispo? Bispo significa supervisor. É isso que significa a palavra no seu original. É como se fosse um gerente, sabe aquele supervisor de uma loja, supervisor do restaurante, o gerente do restaurante, né? É aquele que supervisiona. Ou seja, super significa acima. Ele está numa posição em que ele pode ver com clareza tudo que está acontecendo. Para que ele fica vendo, né? Para poder orientar, para poder cuidar. É isso que um gerente faz. O gerente ele está supervisionando para que se algum cliente tiver um problema, ele possa resolver o problema do cliente, né? No caso da igreja, o supervisor, o bispo, ele faz isso, portanto. Ele olha por todos para poder zelar, governar, cuidar de todos, ok? Então veja que não há distinção. E como é que a gente faz na igreja? Presbítero aqui, como é que as pessoas fazem, né? Graças a Deus não é a nossa igreja que faz assim. Mas muitas pessoas fazem assim: presbítero, nível 1, né? Pastor, nível 2. Bispo, nível 3. Aí acabou, né? Não, vamos colocar mais um apóstolo? Apóstolo, né? Supra-sumo do Espírito, né? Não é isso que a palavra ensina. Tanto é que a palavra ensina que apóstolo é um ofício que cessou com os apóstolos eleitos, ou eleitos não, eleitos, né? Chamados, escolhidos por Cristo. Mas bispos, pastores, presbíteros são a mesma função no Novo Testamento. De modo que, né, para a gente é um pouco estranho, mas eu sou um bispo. Vocês podem me chamar de bispo, apesar de que vai causar talvez mais confusão, né? Porque em algumas igrejas, bispo é essa pessoa que está acima. Mas, então, é com respeito a essas pessoas que Paulo está falando aqui. Pedro está falando aqui. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês, então, sobre algumas coisas. Primeiro, em Tito, Epístola de Tito, de Paulo a Tito, capítulo 1. Talvez vou precisar dividir esse sermão em dois, porque eu estou me alongando, né? Demorando, mas é importante que a gente entenda. Tito, capítulo 1. Observem o que Paulo fala. Paulo, que é um apóstolo, fala para Tito. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses o quê? Presbíteros, anciãos, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo. Então veja que Paulo está usando os termos da mesma forma. Ele está falando assim, ó, Tito, eu deixei vocês nessas cidades para que você fosse, então, de cidade em cidade, promovendo a eleição, a escolha de presbíteros, que devem ser assim, assim, assado, porque um bispo deve ser assim, assim, assado. Então, ou Paulo tá maluco, ele tá malucão escrevendo isso aqui, ou ele tá falando que o presbítero é um bispo, né? E aí ele diz, então, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então eu fiz questão de ler tudo, porque a gente vai refletir um pouquinho também sobre essas características muito brevemente. Só que, em primeiro lugar, então, como é que deve ser o governo da igreja?
A gente pode governar a igreja do jeito que a gente quer? Vamos eleger um novo tipo de governo que a gente acha bacana. Anarquia, né? Anarco-cristianismo intra-episcopal, né? Ou melhor, intra-eclesiástico. Intra-eclesiástico, né? Ah, ficou até chique, né? O jeito que eu falei. Difícil, falei difícil. Mas é uma perversão. Existem muitas igrejas que são anarquistas nesse sentido. Que não há pastoreio, que não há ordem, que não há liderança, que não há pessoas eleitas e devidamente eleitas para realizar o trabalho do pastoreio do rebanho. Né? Algumas igrejas falam assim, não, na nossa igreja aqui não tem pastor. Bate no peito para falar, aqui não tem pastor, a gente não é igual a essas igrejas que tem o super pastor. Aí o que acontece? Os membros que mandam. Alguém tem que mandar. Veja que a estrutura de governo, de liderança e liderados está em toda a ordem social, porque ordenada por Deus. Se a gente vai para o governo civil, a gente tem que ter os líderes, os governantes civis, né? Não importa aqui tanto ponto se os nossos governantes são bons ou são maus, se o sistema de eleição é certo ou errado, ou se tem que ser outro tipo de sistema, de rei, de rainha ou de presidente, não importa. A Escritura fala que tem as autoridades civis. Então tem aqueles que lideram e aqueles que são liderados. Se a gente for para uma outra esfera, para a família, a gente vê também tem a sua liderança. O pai é chamado como cabeça do lar. E ali tem os liderados. Os filhos devem obedecer os pais e serem guiados pelos pais. E obedecer, então, serem liderados pelos pais. Por que na igreja é diferente? No seu trabalho, né? No seu trabalho é como? Seu trabalho, a gente estava conversando esses dias sobre essas questões de empresas, entre aspas, de criptomoedas, que as pessoas não querem estabelecer empresas com hierarquias. Só que aí, no final das contas, quando você vai ver como é que o trabalho é feito, tem que ter hierarquia lá dentro. Porque sem hierarquia não tem ordem, e sem ordem não há o desenvolvimento do trabalho ali. Então você vai na empresa, você faz o que você quer? Não, tem o seu gestor, tem o seu chefe, tem o seu patrão. Né? Às vezes bom, às vezes ruim, mas tem. Na igreja é mais ou menos semelhante, né? Não que nós somos chefes, que a gente fica mandando, né, ordenando as coisas como um patrão faz muitas vezes na empresa, não é o mesmo tipo, né? Mas é uma apresentação aqui de que a liderança e os liderados estão em todas as esferas e na igreja não é diferente. Mas como é que deve ser então o governo? O governo deve ser um governo congregacional, que todo mundo dá pitaco. Então, a gente vai comprar alguma coisa para a igreja, todo mundo tem que votar. A gente vai exercer a disciplina em alguém, todo mundo tem que votar. A gente vai receber alguém na comunhão, todo mundo tem que votar. Não é isso que a Escritura está nos ensinando aqui. Né? É necessário que haja os presbíteros para que eles pastoreiem, e eles são eleitos, conforme nós lemos em Tito, pelo povo, sim, eles são escolhidos pela congregação, mas são eles que pastoreiam. É dado a eles a autoridade de fazer as decisões com respeito às questões espirituais, a gente poderia dizer, da igreja, que a gente vai entender um pouco melhor na sequência. Mas não são somente eles, mas já falo desses outros. Mas também existem outras igrejas que são as igrejas, né, ou modos de governo que são episcopal. É um pastor que manda e acabou, né? Mas a igreja não ensina assim também. Ou melhor, a Escritura não ensina assim também. É necessário que os presbíteros governem, e eles governem não individualmente, mas sempre na pluralidade. Sempre que você vai ver a palavra presbítero na Bíblia, ela está pluralmente apresentada, né? Então Pedro, ele não fala pro presbítero da Ásia Menor. Ele fala para os presbíteros. Quando Paulo chama pessoal, né, os presbíteros lá de Éfeso, ele não chama o presbítero, o bispo de Éfeso, ele chama os presbíteros. Quando Paulo fala para Tito aqui fazer eleições, ele não fala para eleger o bispo das igrejas ali da região, mas os bispos, os presbíteros. Então é necessário que haja um conselho, né? Um corpo, um poder dividido nesse aspecto, né? Para que assim, todos orientados pela palavra do Senhor, não haja distorções, tiranias, né? Na forma de governo,
Vamos lá para Timóteo agora, que é um texto paralelo a esse. 1 Timóteo, um pouquinho antes, você está em Tito. Não volta muito não, senão vai passar muito, vai perder. 1 Timóteo capítulo 3. Verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Acompanhe comigo. Irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não ganancioso, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, não novo na fé, né? Para que, se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então é esse o primeiro dos oficiais estabelecidos, né? O primeiro no sentido de um dos dois oficiais estabelecidos pelos apóstolos através da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja do Novo Testamento. Presbíteros, que são pastores, que são bispos, ok? E eles têm que ter todas essas características aqui. E tem que se esforçar a cada dia para desenvolver ainda mais elas. Mas existe ainda uma segunda classe, não que é pior, não está submetido a eles no sentido de que é inferior, né? Não é como se fosse um nível 1 e depois tem um nível 2 que é o pastor, não. Mas existe um outro tipo de oficial dentro da igreja, cujo objetivo dado para a igreja é diferente, mas está descrito aqui. Verso 8. Da mesma sorte, os diáconos. Então, é o segundo tipo de oficial. Não é o mesmo tipo de oficial. Da mesma forma os diáconos, que significa servidores, administradores, a gente poderia chamar também, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas, esposa de quem? Dos diáconos, está falando aqui, tá? Vocês vão ver que ele continua falando dos diáconos, ó. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, somente até aqui. São esses os dois ofícios que Deus deu para a igreja. Não existe mais do que esse, né? Então, os oficiais da igreja são pastores ou diáconos, né? Vocês vão ver que é muito semelhante às características que os pastores têm que ter e que os diáconos têm que ter. Por quê? A gente vai descobrir, a gente vai falar disso talvez no próximo sermão, por causa do tempo, mas que, basicamente, o que ele está exigindo aqui dos oficiais é que eles sejam o quê? Bons cristãos. É isso. Seja um cristão fiel, um cristão maduro, cristão irrepreensível, né? Quem que é bom cristão, né? Então, eles têm que ser, em primeiro lugar, bons cristãos, cristãos fiéis, maduros na fé, para que depois possam então trabalhar na igreja, seja no seu ofício de pastoreio, seja no seu ofício de diaconato. Vejam aí, eu chamo a atenção para as esposas dos pastores, né? A minha vai assistir esse sermão assim que ele sair. Chamo a atenção para os filhos dos pastores, mas também para a esposa dos diáconos ou dos futuros diáconos e para a esposa, ou melhor, para os filhos dos futuros diáconos. O modo como nós nos portamos, né, em casa, revela muito mais sobre nós do que as nossas palavras ou o modo como a gente se porta em público. Se a sua esposa não é uma mulher modesta, como ele fala aqui, né? É uma mulher que não é uma boa cristã, a gente poderia resumir, é porque você está sendo faltoso no seu ofício como marido.
de ser um bom marido. E um bom marido, o que ele faz? Ele também é sacerdote do lar, ele é pastor do lar. Ele leva a sua família para os pés de Cristo. E assim, similarmente, os filhos. Os filhos têm que ser criados, né? Em toda submissão aos pais, né? Mas por meio da palavra de Deus. Então, se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja o diaconato, em primeiro lugar, né? Sirva sim a igreja, mas em primeiro lugar, cuide muito bem da sua família. Não seja negligente nos seus deveres em casa. E isso eu também chamo a atenção para os irmãos, né? Aqui da igreja. A nossa igreja, nós não somos uma igreja que nesse aspecto é completamente independente, no sentido de ser autossuficiente. Porque nós não temos, no momento, um corpo de diáconos. Nós não temos diáconos na nossa igreja. E o nosso conselho ainda é parcialmente defasado, porque nós temos 2 pastores. E a gente entende que seria adequado que a gente tivesse pelo menos 3, né? No mínimo 3, para dar conta do rebanho de Deus. Segundo a Escritura também vai nos ensinando. Então, observem vocês a necessidade da igreja, os homens, e pensem se vocês não são chamados para isso, né? Pensem nisso. Mas também, se vocês acham que são chamados, né? E talvez se a igreja também, ou melhor, a igreja também em conjunto com esses devem fazer o quê? Orar para que a igreja, a nossa igreja local, seja plenamente suprida de oficiais, de pastores e de diáconos, para que o governo da igreja possa caminhar de um modo adequado. Então a gente precisa disso, eu estou falando aqui bem diretamente, né? A gente precisa disso na igreja. A gente precisa de diáconos, a gente precisa de mais pastores também, que sejam sim fiéis. Se for para ser infiel, é melhor não ser, porque infiel na liderança traz problema. Mas antes ainda de eu voltar para o texto, está quase virando um sermão temático, não era para ser, né? Mas é porque eu estou explicando com mais clareza o que significa aqui os pastores, né? A quem Pedro está se referindo. Vejamos agora, então, em Efésios capítulo 4, Paulo está falando para os Efésios, que são as pessoas aqui, a quem, em Atos capítulo 20, ou melhor, isso não é Atos capítulo 20, ele chamou os anciãos da igreja, os presbíteros da igreja, para se despedir, igual a gente viu. Agora, em Efésios capítulo 4, é um capítulo bem querido para nós, né? A gente já decorou o versículo 1 e o versículo 32. Mas no verso 11, o que ele faz? O que ele fala? Jesus Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Poderia ser traduzido aqui também como mestres, como professores, né? A gente poderia dizer. Se a gente se atentar para cada um desses oficiais que Deus deu para a igreja, ou para esses dons que Deus distribuiu para a sua igreja, a gente percebe que esses dons, todos, né, especialmente aqui, cessaram, exceto o ofício de pastor mestre. O que a gente quer dizer com isso? Em primeiro lugar, eu não vou conseguir expor com clareza tudo hoje, porque o nosso tempo já está acabando, e nem é o ponto também. Mas se a gente observar, apóstolos, ele teve a sua função de existir porque eles deveriam ir por todo o mundo, estabelecendo as igrejas tendo sido estabelecidas como foram, o ofício de apóstolo cessa. Os profetas são aqueles a respeito dos quais a Escritura nos fala que falavam, profetizavam, recebiam sim o Espírito Santo em si para falar a respeito das coisas que aconteceriam em breve naqueles dias por causa do momento singular que a igreja estava passando, um momento de perseguição. E se a gente for caçar quem são os profetas no Novo Testamento, eles estão falando, né? Por exemplo, um lá profetizou que haveria uma fome, e aí a fome profetizada por Jesus Cristo em primeiro lugar, lá em Mateus capítulo 24. Outros falam justamente o que Paulo falou em Atos 20, me foi dito por meio do Espírito Santo. Quem falou? O Espírito Santo confirmou para Paulo, mas também profetas falaram para ele, a gente vê em outro lugar, que ele seria, né, amarrado com cinto e levado para Roma. Então, os profetas serviam para isso, para capacitar a igreja ali no Novo Testamento. Esse ofício também cessou. Não existe um profeta inspirado. Não existe alguém que vai falar da parte de Deus que é inerrante, né? A não ser a palavra de Deus. Essa aqui é a palavra dos profetas, né? Mas hoje em dia, profetada não existe.
Em terceiro lugar, os evangelistas. Quem são os evangelistas? Os evangelistas são os secretários dos apóstolos. Como é que a gente descobre isso? Se a gente correr para o Novo Testamento e ver quem são os evangelistas, são aqueles que auxiliam os apóstolos no trabalho dos apóstolos. Então, os evangelistas, né, escreviam as cartas dos apóstolos. Os apóstolos muitas vezes ditavam e eles escreviam, o apóstolo assinava embaixo, né? Ou como outros aqui que aparecem, eles têm a função de auxiliar os apóstolos na propagação do evangelho, e por isso são os evangelistas. Esse ofício existe hoje? Não, porque se eles são secretários dos apóstolos, os apóstolos não existem mais, né? Somente aqui na Escritura, então não tem mais os evangelistas. Aí algumas pessoas tentam fazer a associação com missionários, mas missionários nos nossos dias precisam ser pastores e mestres, ok? E então o último deles que é referido aqui é pastores e mestres, né? Pastores e mestres, que apresentam os dois aspectos do ofício do diaconato, perdão, do ofício do presbítero, né? Não do diaconato, do ofício do pastor. Pastor, ele governa, né? Ele pastoreia. E o mestre ensina, administra a palavra, né? Então são dois lados aí do mesmo ofício. Quero terminar esse ponto ainda. Vamos lá então para 1 Coríntios capítulo 12. Em que a gente vai ver a mesma questão aqui acontecendo. Paulo também falando, só que em vez de ele estar falando para os Efésios, agora ele está falando para os Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. A uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, a gente já viu. Em segundo lugar, profetas, a gente já viu. Em terceiro lugar, doutores, guarda essa palavra, que são os mestres. Depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, guarda essa palavra que a gente vai falar dela, e governos e variedade de línguas. Todos esses ofícios que ele falou, com exceção de doutores, socorros e governos, que são milagres, dons de curar, variedade de línguas, né, profetas, apóstolos, e não sei se eu pulei algum aí, também cessaram, porque o motivo pelo qual eles existiam na igreja primitiva cessou. Era um momento singular da igreja. Não há mais a necessidade desses dons. Não é que não há necessidade de milagres. Muitas vezes a gente clama por milagres para que Deus realize milagres e Deus realiza, né? Não é que a gente não acredita em milagres. A gente não acredita que esses são oficiais da igreja, né? Quais são os oficiais da igreja? Está dividido em 3 palavras. Doutores, governos, que é a mesma coisa que a gente falou. Pastores, doutores, pastores, mestres. E o terceiro aí que eu também falei para guardar, o segundo que eu falei para guardar, socorros, que é diaconizar, ajudar, são os diáconos. Então, se a gente for ver todas as pessoas que exerciam um trabalho oficial, a gente poderia dizer, né? Ou os dons públicos, né? Na igreja neotestamentária, os únicos 2 que têm a necessidade contínua são pastores e diáconos, né? Os demais, porque o motivo de existir cessou, eles cessaram. Mas eu queria ir com vocês ainda, para agora sim finalizar, em Atos no capítulo 15, para a gente entender uma distinção, então, entre os... qual é a diferença dos pastores e dos diáconos. Eu realmente achei que eu ia conseguir terminar o sermão hoje, mas a gente está no segundo ponto, de 4. 5, na verdade. Atos capítulo 15. Em Atos, no capítulo 15, a gente vê o primeiro concílio. Primeira vez que os pastores se reúnem para definir alguma coisa de acordo com a palavra do Senhor, que deve ser, então, observado pela igreja de um modo geral. Depois disso, outros concílios vão acontecer, porque a igreja é assim organizada. O concílio é a reunião dos pastores. Mas vejam, então, no verso 23, quem que estava presente? Atos 15, verso 23. Já aconteceu aqui o concílio, e aí diz assim: e por intermédio deles escreveram o seguinte: o quê? Os apóstolos, os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Sicília, saúde.
e aí eles vão explicar o que foi decidido ali no concílio. Então, quem que estava lá? Os apóstolos. Mas os apóstolos não decidiram sozinhos. Eles convidaram os presbíteros, os anciãos, os pastores das igrejas. Mas, além disso, estavam lá outros irmãos, é dito aí. Só que esses irmãos, eles não têm a função de decidir as questões. E a gente vê isso como? No contexto aqui, a gente vê que quem decidiu as questões, quem discutiu, são os apóstolos e os anciãos. Os irmãos estavam lá presenciando o concílio, ok? Então, como é que funciona isso? Os apóstolos nós falamos, nós temos o ofício de apóstolo hoje? Não, a gente tem o ofício de apóstolo pela palavra, a gente tem a palavra dos apóstolos na nossa mão. Mas, então, quem governa a igreja por meio da palavra, decidindo com respeito a questões de doutrinas, com base na palavra de Deus, que é a Constituição, né, a nossa Carta Áurea, é a base pela qual os pastores pastoreiam, ou melhor, quem decide são justamente os pastores. Os diáconos, sim, eles são oficiais da igreja, mas a natureza do seu ofício é distinta. Os pastores são chamados para pastorear, governar, orientar. A gente vai entender um pouco melhor disso na próxima semana. Mas os diáconos, justamente pela própria natureza do trabalho deles, eles são chamados a serviços de ajudas, como é dito aqui, né? Ou de servidão. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 6, a gente entende que os diáconos eles deveriam servir a igreja, desocupando os pastores. Então, o que os diáconos fazem? Eles fazem tudo aquilo que é necessário que seja feito para que os pastores possam se dedicar à palavra e à oração. É isso que o diácono faz. Mas o que é essencial, mais principal no trabalho do diácono? Né? As ajudas, os auxílios, né? Prover o modo para que a igreja esteja bem ordenada, materialmente falando, né? Então, com capacidade financeira, as pessoas tenham, por exemplo, transporte para vir para a igreja tenha condições de existir sem que o teto caia na nossa cabeça porque está chovendo e as goteiras estão caindo, né? E outras coisas mais, para que então os pastores não precisem, né, ficar preocupados com se tem algum irmão que está passando fome, se tem algum irmão que tem carona para vir para a igreja, se o teto da igreja está caindo ou não, para que eles possam perseverar na ministração da palavra e no ministério da oração. Então esse é o ofício do diácono e essa é a diferença. Os diáconos, sim, são oficiais da igreja, mas eles não fazem parte do conselho da igreja. Vou finalizar por aqui, apontando justamente porque eu comecei falando. Em primeiro lugar, sejamos gratos, porque se nós estamos numa igreja, é porque Jesus Cristo, em primeiro lugar, nos chamou para ser do seu povo. E nós vamos ver que os pastores só são pastores porque Cristo é pastor e eles são como subpastores. Eles pastoreiam, ou melhor, Cristo pastoreia o seu povo, utilizando esses subpastores como instrumentos. Então, se nós temos pastores, é porque Deus está cuidando de nós, né? E eu posso me juntar a vocês nisso, porque o pastor Charles é meu pastor também, né? E eu sou pastor dele também. Então, graças a Deus por isso, pelos nossos pastores. Mas em conjunto com isso, já que a gente já leu, né, as necessidades que são anteriores, né, para um presbítero, para que alguém seja eleito um presbítero, oremos para que os nossos presbíteros, né, para que os nossos pastores continuem demonstrando essas capacidades e sendo fiéis no seu trabalho, né? Paulo mesmo, que era um apóstolo, falava que dependia da oração dos santos, né? Quanto mais nós que somos, né, insignificantes diante da envergadura desse apóstolo, né? Por quê? Porque Paulo era mais um instrumento na mão do Senhor. E Deus age, então, quando o seu povo clama. Clamem a Deus para que eu seja mais fiel, para que o pastor Charles seja mais fiel, para que eu seja mais sábio, para que o pastor Charles seja mais sábio, para que a gente seja mais capaz de pastorear vocês, né? Não é excusando a responsabilidade, não. A responsabilidade é minha, do pastor Charles. Mas a gente necessita. A responsabilidade de vocês é orar. Nos ajudar, então, nesse trabalho em oração. Em terceiro lugar, clamem para que Deus promova mais pastores fiéis para a igreja local, para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nesse país, que muitas vezes é mal governada por maus pastores, né? E também que promova diáconos no nosso meio. E se você acha, talvez, que você é um futuro, né, diácono, um futuro oficial,
Comece a atentar para isso, né? Busque amadurecer na fé, busque cuidar da sua esposa e busque servir a igreja, porque isso não deve ser artificial, né? Você não tem que ser eleito diácono ou eleito pastor para depois servir ou depois pastorear. Primeiro você pastoreia, no sentido de que você cuida dos seus, você ensina, né? Você serve às mesas, você cuida dos outros para que então a igreja reconheça que você é assim uma pessoa fiel e te coloque nesse trabalho. Então orem, né, para que Deus levante pastores cada vez mais fiéis para apacentar o grande rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque Jesus Cristo é o nosso pastor supremo e que com mão amorosa, gentil, ele nos alimenta, nos guia, cuida de nós, afasta os lobos do nosso meio. Ele provê para as nossas necessidades e uma delas, ele nos dá pastores e diáconos para o nosso benefício. Por isso louvamos ao Senhor e queremos clamar ao Senhor que o Senhor nos dê pastores e diáconos fiéis para realizarem o trabalho do Senhor nessa igreja local e nesse país. Em nome do nosso pastor, do sumo pastor Jesus Cristo. Amém.